Bom dia a todos aí que estão nos assistindo em mais uma live do Semeador. Nossa gratidão por você estar aqui conosco. Vamos rapidamente aos recadinhos antes de fazer a nossa prece inicial. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é que nesses tempos aí que estamos ficando um pouco mais em casa, com a nossa família, reforçar a importância do Evangelho no lar para harmonizar o lar e os nossos familiares. Deixar também os recados, falando que o Semeador continua aí precisando e recebendo as doações, tá, de alimentos, de objetos que vão ser destinados ao CAS e a outros trabalhos sociais aqui da casa, tá bom? E também a nota fiscal eletrônica, tá? Para quem não sabe, você pode ser um doador ativo do Semeador, das notas fiscais eletrônicas, fazendo o seu cadastro lá no sistema, tá? E deixando automaticamente essas doações sendo feitas para o Semeador. Se tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de doação, consulte aí os contatos da casa para eles explicarem para vocês, tá bom? Bom, então vamos aí nos acomodando da melhor forma possível. Você aí na sua casa, no carro, enfim, onde você estiver, tem que se acomodar. Se for possível, feche os seus olhos, tá? Se sentir à vontade para nós fazermos a nossa oração. Então. Bom, nesse momento, mentalizando a figura do Mestre Jesus, mentalizando coisas agradáveis que te tragam paz e harmonia, iniciamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo aos nossos mentores pelo amparo e por nos acompanhar em cada momento da nossa existência. Rogamos a Deus Pai a proteção necessária, o entendimento necessário dos momentos em que vivemos, para que possamos passá-los com serenidade, resignação e amor. Amor a nós mesmos, amor à vida, amor ao nosso próximo e amor àquele ser humano que muitas vezes parece incompreensível com as nossas demandas. Afinal, é para isso que estamos aqui. Senhor, ajude-nos, Pai, a entender qual é a sua função e qual é a nossa. Nos ajude a entender que somos co-criadores da nossa própria realidade, para que não nos encontremos na ociosidade. Dai-nos, Pai, a sabedoria para não entrarmos em temas e assuntos que não sejam pertinentes a nós, para que evitemos que a nossa vibração se abaixe. O momento que a terra passa, Senhor, dai-nos o entendimento, Pai, a paciência e a sabedoria, para que acreditemos e confiemos em dias melhores. Que o Senhor ilumine aqui o nosso querido palestrante, o Alexandre,
Ilumine todos os amigos do semeador e suas famílias. E principalmente, Pai, por favor, ilumine aqueles que estão distantes de Ti e de Jesus, para que eles também possam ser resgatados e ensinados a viver de maneira melhor. Que com esta calma e este equilíbrio, Senhor, possamos seguir em mais uma semana, com fé, gratidão, aceitação e paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ivan. Bom dia, bem-vindos aí, pessoal que está ao vivo conosco nos canais do Facebook, do Instagram, ou você que está assistindo aí depois, né, nas plataformas que ficam arquivadas no YouTube. É um prazer estar aqui de novo e a gente poder conversar um pouquinho a respeito do Evangelho. Existe uma poesia chamada Retrato de Mãe, que é uma poesia mediúnica. Ela foi transmitida pelo Espírito Maria Modesto através do Chico Xavier. E essa poesia, ela fala de um momento em que Maria, mãe de Jesus, vai buscar Judas em regiões ali de muito sofrimento, tempos depois dele ter cometido o seu ato equivocado. É muito bonita essa poesia, porque ela ilustra realmente um momento ali de muito carinho, de muita ternura de Maria para com Judas. Num primeiro momento, ela se apresenta a ele, né, como mãe, e ele diz que ela não é a sua mãe, que muito pelo contrário, durante muitas vezes ele procurou pela sua mãe biológica, depois de ter acontecido todos os fatos da crucificação de Jesus, tal, isso tudo no plano espiritual. E não foi recebido, porque ele, além de não ter acesso à sua mãe, ele recebia sentimentos e energias de que o que ele havia cometido era muito ruim e ela não queria, né, ter com ele. Então ele fala: você não é minha mãe. E ela insiste, sim, chamando de filho, tal, e ele diz assim: você sabe quem sou eu? Eu sou Judas. Você sabe o que eu fiz? E conta tudo de novo do seu remorso, da tristeza que sentiu vendo Jesus ser condenado e crucificado. E ela vai com muito carinho, com muito amor, dizendo do amor infinito de Deus, que é o nosso Pai, e que nutria também esse sentimento por ele, que ele era merecedor desse amor divino. No final, ela se apresenta como mãe de Jesus e, enfim, há um desfecho ali que é muito bonito. Ele é levado, ele é acompanhado por Maria para outras regiões melhores, e onde ele vai programar aí novas encarnações. Enfim, por que a gente está falando sobre isso? Nessa poesia, e depois também num outro capítulo de um livro de Humberto de Campos, Irmão X, que também foi psicografado pelo Chico, Crônicas de Além Túmulo, há uma passagem ali, um capítulo em que Humberto de Campos entrevista Judas. Ele, numa excursão, junto com outros orientadores, mentores, eles vão até a região do Rio Jordão, ali em Jerusalém, e Humberto de Campos percebe que há um homem sentado, refletindo, e ele vai chegando perto e ele identifica que é Judas. E ele vai lá e você pode confirmar se você é mesmo filho de Iscariote? Ele diz sim. E eles começam a conversar.
E Judas, nesse momento, nessa entrevista, ele já tinha passado por algumas outras encarnações, já tinha conquistado uma superioridade, uma evolução espiritual. E ele, comentando com o irmão X, ele diz que todos os anos, quando estava próximo à época da Páscoa, a entrada de Jesus em Jerusalém, ele ia até lá e ficava fazendo algumas reflexões, sentindo uma certa tristeza de rememorar tudo o que havia acontecido, da sua responsabilidade nesses acontecimentos, mas fala ali que ele já tem uma certa clareza, que já via as coisas de uma forma diferente, entendia o arrependimento e a reparação que teve em outras existências, inclusive em uma, quando ele também, segundo ele mesmo, quando ele também foi traído por questões políticas e foi condenado à fogueira santa. Também uma passagem muito bonita. Nesses dois textos, se constrói uma imagem de Judas um pouco diferente daquela que grande parte das pessoas, e nós mesmos, durante algum tempo, tivemos de um indivíduo, de uma pessoa maldosa, que cometeu uma traição, talvez aí a maior de todas, traindo Jesus, aquele que era o seu mestre, que tinha um propósito infinitamente bom, E durante um tempo a gente não consegue entender o que leva Judas a cometer as suas decisões, as suas ações, e ficamos aí um tempo relacionando, associando ao mal, a uma coisa negativa, uma coisa ruim. E esses textos dão uma visão de que ele amava Jesus, ele tinha sim, ali na época em que conviveram, um sentimento de muito amor pelo Mestre, de muita consideração, tanto que isso o torna merecedor de ser recebido, de ser resgatado pela própria mãe de Jesus, por Maria. Então, dentro desses pensamentos, dessa confusão, muitas vezes a gente se pergunta, afinal de contas, o que aconteceu? O que levou, então, Judas a ter aquele equívoco tão grande de entregar Jesus aos que depois o condenaram e crucificaram? Num outro texto também, do mesmo autor, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que também é psicografado pelo Chico, há um capítulo, o capítulo 24, que é o tema da palestra de hoje, que diz que o tema é a ilusão do discípulo. E ali conta, como em todos os capítulos nesse livro Boa Nova, ele traz informações que não estão contidas ali no Evangelho, ou que elas estão, mas só uma parte. Humberto de Campos ele vai desenvolvendo mais. E nesse capítulo conta uma conversa de Judas com Tiago. Então eles estão caminhando depois de uma das pregações de Jesus, e Judas começa a se mostrar preocupado, falando com Tiago, se mostrando preocupado com as atitudes de Jesus. E mais ou menos assim, ele dizia para Tiago: você não acha que o mestre, ele fala de um reino, ele fala da instauração de um reino, da salvação, mas ele não tem um comportamento compatível com um rei, com um grande líder? Por quê? Ele prega a doentes, a estrupiados, miseráveis, maltrapilhos, e quando ele é interpelado pelos maiorais, pelos grandes líderes,
religiosos, políticos, aqueles que têm influência e que tomam decisões dentro da coletividade, ele não dá muita atenção para isso, e ele não estabelece vínculos e uniões com aqueles que realmente detêm o poder. E Tiago fala assim para ele: mas Judas, o Senhor fala para a gente que o reino dele não é deste mundo, ele fala de um outro reino. E aí Judas vai o temperando e fala: tá, tudo bem, isso a gente às vezes tenta compreender, mas como que nós deixaremos de ser oprimidos, subjugados, se nós não conquistarmos alguma coisa que seja na força, ou que a gente faça, que estabeleça vínculos, uniões políticas, para que ele realmente tenha uma posição de comando e de liderança. De outra forma, da forma como ele age, sendo amoroso, caridoso, paciente só com aqueles que não têm posses nenhuma, dificilmente nós conseguiremos instaurar esse reino. E Tiago vai a todo momento dizendo para ele que era perigoso essa forma de pensar, que ele poderia se equivocar, mas Judas, dentro do seu entendimento ali, dos seus objetivos, né, dos seus valores, ele acha, ele entende que Jesus não tinha condições para estabelecer esses vínculos, que não era o seu perfil, que ele não tinha um perfil de líder. Ele exercia sim uma influência, uma superioridade e uma energia muito grande, cativando, tinha um carisma muito grande, mas nas suas ações de cura, nas palavras, né, dizendo do amor, mas que não era um perfil de um grande líder como de um imperador romano, ou como de um grande líder religioso dentro dos templos, né, dos judeus. E ele, então, ele tem alguns pensamentos, ele começa a elaborar ali uma ação que Jesus, não tendo condições de fazer isso, ele o faria. Que ele estabeleceria vínculos com pessoas importantes ali na época, fossem romanos ou fossem líderes judeus. Ele estabeleceria ali alguns vínculos para que ele, Judas, exercesse esse papel de liderança e de comando. Que Jesus, mesmo sendo preso por ele entregá-lo, né, a essas pessoas, depois, quando ele tivesse a contrapartida, né, do que ele estabeleceu com as pessoas, de estar liderando, ele mandaria soltar Jesus e ele ficaria ali comandando a divulgação do Evangelho e o controle ali de um novo reino, e Jesus ficaria com essa parte bonitinha, fofinha, de curar as pessoas, que era o que ele entendia que sabia fazer. Num pensamento mais organizado aí de ideias, o que acontece? Fica claro para nós, nesse capítulo, que Judas, ele tinha um comportamento e uma visão e um entendimento das coisas muito mais próximo das questões físicas, materiais, como outros apóstolos também, outros discípulos, do que o que realmente Jesus tentava mostrar, de um reino que extrapolava essas questões da matéria, que era um reino de amor, de caridade, né? uma renúncia aos seus desejos, outros valores. Jesus falava de coisas de Deus, de coisas fora da matéria.
e as pessoas ali envolvidas, e no caso principalmente Judas, estavam presos a questões muito terrenas, muito da matéria, muito ligadas à matéria, que era o comando, que era a liderança, que era a força, que era estabelecer ali domínio, comando de uma região, enfim. E ele vai e realmente faz contato com pessoas influentes, tanto no meio judeu, quanto no império ali, quanto nos romanos, e é prometido a ele que se ele entregasse Jesus, se ele desse ali pistas de onde ele poderia estar, que em sendo preso ele receberia lá uma quantia em moedas, em dinheiro, e que ele teria, através desses vínculos, uma posição em que ele exerceria certo comando. E essa é a ideia dele. Ele diz, então, esse é o único caminho. Jesus não vai fazer isso. Jesus não vai politicamente se associar a pessoas para que ele ganhe uma posição de comando. Então, eu faço isso. E depois deixo a parte do amor e da compaixão e aí com ele, né? Mas quem vai comandar o negócio sou eu. E o resultado de tudo isso, todos nós já sabemos qual foi. Jesus é entregue, Judas não recebe aquilo que havia acordado com os outros, e ele vê Jesus sendo levado, condenado, não reagindo, até o momento em que é crucificado, e ele sente uma tristeza e um remorso muito grande. O que o leva, inclusive, a colocar fim na sua própria vida, porque ele entendia que essa era a única forma de se redimir. Passa, segundo ele mesmo, nessa conversa com Maria, séculos e séculos de sofrimento nessa região onde ela vai buscá-lo, porque ele tinha a compreensão de que havia traído aquele que mais amava e que também o amava. É curioso quando a gente começa a pensar nos acontecimentos por esse ângulo, porque começa a se construir uma outra imagem, né, de Judas, de um que não foi o traidor pelo simples fato de trair, vinha aqui para fazer isso. Ele toma uma atitude equivocada porque estava iludido. E iludido com o quê? Com o que ele se ilude, na verdade? Com essas questões materiais, com essas questões de comando, de exercer ali influência e instaurar um reino que Jesus tanto falava e que ele entendia que com aquele perfil não ficaria estabelecido. Essa história toda, as poesias, as passagens que Humberto, o irmão X, narra, esse próprio capítulo, A Ilusão do Discípulo, é legal, muito bacana, nos faz pensar de uma outra forma, refletir, mas qual é o objetivo disso? Por que será que espíritos de paragens aí superiores trariam essas informações para nós? Será, ou seria para a gente desconstruir a imagem de um traidor? Seria para justificar as suas ações e transformá-lo num homem de bem, para a gente ter uma outra visão? Ou seria para a gente construir novos pensamentos e começar a entender onde tudo isso se encaixa no que nós somos hoje? Longe de querer condenar
ou justificar as ações de Judas, esse capítulo e essas histórias, todas essas orientações, elas servem para algo mais, né? O que nós temos a ver com Judas, o que nós temos a ver com a história? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar essa existência de Judas, em que nós conhecemos que ele trai Jesus, porque ele tinha lá um objetivo político de pegar um cargo e finalmente estabelecer um reino, um novo reino, em que todo o seu povo que era oprimido seria libertado. Nessa construção, certamente ele teve aspirações, ele teve objetivos pautados em valores, e foram esses objetivos e esses valores que o levaram a agir daquela forma. Assim como os outros apóstolos, os outros discípulos, cada um deles tinha os seus valores e que, em vários momentos, eles se chocam ou eles se contrapõem, se distanciam, aos valores que Jesus falava. O que leva, em vários textos, em vários momentos, a gente perceber que as pessoas, e quando fala as pessoas, somos nós, né? Porque certamente estávamos lá também ouvindo, não entendiam a amplitude do que Jesus considerava. A visão ela era muito limitada, muito restrita a questões da época e questões materiais. Jesus falava de algo maior, falava através de simbologia e dizia de alguma coisa que extrapolava tudo isso. Dentro desse pensamento, onde a gente se encaixa aí? Ou como a gente poderia considerar esse capítulo, essas informações de importância nas nossas vidas? Vamos pelo mesmo caminho. Vamos pegar as nossas existências aqui. E como que a gente geralmente vai fazendo as relações daquilo que nós construímos. Pensando numa única existência, e lá desde a nossa infância, né? Nós temos objetivos e temos valores. E dentro desses objetivos e valores que nós temos, um grande objetivo é que a gente estude, que a gente se forme, que construa uma carreira, né? Nós vamos fazendo planos. Quando tiver mais ou menos 40 anos, quando eu estiver na faixa dos 40 anos, provavelmente eu já estarei bem estabelecido na carreira que eu escolher, eu terei casado, né? Eu vou provavelmente, através dos trabalhos que eu estiver fazendo, ganhar e comprar os meus bens, adquirir meus bens, sejam eles aí quais forem, casa, carro, o que dá conforto para nós. Nós vamos procurar uma pessoa para que possa compartilhar de tudo isso. Vamos constituir uma família, imaginamos, sei lá, quantos anos, daqui a quantos anos, vou ter provavelmente filhos. Quando a gente tiver tudo isso estabelecido, né, uma carreira, já estou estável, tenho os bens que eu sempre almejei, uma família legal, a gente busca ali um certo conforto e vai entrando na comodidade. Grande parte de nós, grande parte das pessoas aí na humanidade, nessa faixa dos 40 anos, já tem tudo isso bem estabelecido, já tem uma carreira sólida, já tem algum tempo de trabalho, grande parte já estão com suas famílias constituídas, com os seus bens, tendo ali a sua casa, e começam a desfrutar dos prazeres de tudo isso, né? Há problema ou erro nisso? Nenhum, porque nós estamos aqui realmente nessa interação com a matéria, aprendendo a lidar com essas coisas. Mas é curioso que também grande parte dessas pessoas
que chegam nessa idade, perto dos 40 anos, com tudo isso muito bem estabelecido, tendo tudo isso, bens, carreira, família, fazendo viagens, podendo ir a restaurantes, desfrutando desses prazeres, em determinados momentos começa a sentir uma sensação de que falta alguma coisa, que alguns autores aí na literatura espírita chamam de vazio existencial. De onde vem esse vazio, né? Se eu tenho tudo ali, o que eu busquei numa existência, eu consegui estudar, consegui construir uma carreira. Nessa carreira, a gente sempre quer o topo, a gente sempre almeja mais. Então, a gente quer uma posição de liderança, de comando, porque entendemos que isso cada vez vai trazer mais conforto, mais possibilidade de bens. E mesmo tendo tudo isso e gozando esses prazeres, a gente tem uma sensação de um vazio, de que falta alguma coisa. E aí, pelo fato de já estar bem estabelecido, de ter um tempo, uma relação com um tempo já um pouco mais cômoda, a gente vai buscar outras coisas para tentar preencher esse vazio. E aí a gente, vendo estes círculos aí, essas ovais aí, vamos entender como uma amplitude de visão, né? Até o momento em que nós prestávamos atenção nessas coisas, a gente vai ampliando um pouquinho nossa visão e buscando algo mais, tentando suprir esse vazio. Aumentando um pouquinho o espectro de visão, a gente vai procurar, em determinado momento, uma religião ou uma crença e começa a desenvolver a religiosidade, seja onde for. Mas, numa visão mais ampla do que essa, a gente busca valores que também são mais amplos do que esses. Exercendo essa religiosidade, nós vamos, através do estudo, né, também lendo ali os textos bíblicos ou a literatura de determinada crença, nós vamos desenvolvendo cada vez mais essa religiosidade. Isso nos leva a ter um sentimento mais fraterno, mais solidário, e a gente começa a se sentir melhor, por termos também o tempo ali sobrando, numa relação já de estabilidade, a gente às vezes começa a fazer um trabalho voluntário, dedicar parte do nosso tempo dentro dessa religião que escolhemos, fazendo trabalhos sociais, ajudando aqueles que precisam, e inevitavelmente dentro desse esquema aqui a gente começa agindo bem. E a gente entende que existem alguns valores que extrapolam esses daqui, que são muito físicos da matéria, que também nos trazem conforto. E esses sentimentos começam a encher aquilo que estava vazio. E a gente entende de uma outra forma. Se a gente aumentar um pouquinho mais esse espectro, a gente vai chegar numa visão em que a gente entende que a ação no bem, através do voluntariado, exercendo a fraternidade, dentro da religiosidade que eu escolhi, vai me associar a novos valores, a novos sentimentos. E aí eu começo a pensar na vida como algo maior, não só essa existência, que existe algo mais. Que se fosse só nessa existência, se eu tivesse uma única chance, as coisas não fariam muito sentido. Se eu fui bom ou se eu fui ruim, não faria muita diferença, porque ia acabar aqui. Então a gente começa a pensar na continuidade da vida, a gente começa a se enxergar como um ser a mais do que este corpo físico, vai desenvolvendo conceitos aí de espiritualidade, pensando na imortalidade. Se existe vida além da morte, onde? Se é no paraíso, se é no inferno, se é no plano espiritual, seja lá o nome
que se dê dentro da crença que tem. Mas são conceitos que vão ampliando as nossas percepções muito mais do que essas aqui, que são corriqueiras, que são muito triviais. Dentro do pensamento da imortalidade, da espiritualidade, nós vamos adquirindo uma certa sabedoria em lidar com as coisas. Por quê? Quando eu enfrento grandes perdas aqui, perdas de coisas ou de pessoas, se eu já tenho a visão um pouquinho maior, isso aqui não vai deixar de ser o fim do mundo, o fim da vida. Porque a gente vai entender assim, se eu perdi um bem, se eu tive uma grande perda financeira, ou se eu perdi um ente muito querido, tem alguma coisa aqui a mais. Há a esperança de que um dia a gente se reencontre em outro lugar, né? Então essa sabedoria, ela vai se desenvolvendo. Se eu perdi alguma coisa que me deu um grande baque financeiro, deve ter algum propósito em tudo isso, algum aprendizado. E a gente começa a renunciar a essas coisas. E renunciar não no sentido assim, não quero mais ter, não preciso disso, não preciso de nada disso aqui. Não, a gente começa a renunciar aos nossos desejos e desenvolver uma paciência através da maturidade espiritual de saber esperar e saber que existe algo, alguém que comanda tudo isso daqui, que nem tudo isso está nas nossas mãos. Que, aliás, grande parte de tudo isso escapa pelos nossos dedos. Então a gente se coloca numa posição de subalternidade e fala assim, deixa quem comanda isso daqui fluir as coisas. E eu vou procurar entender de uma forma diferente. Eu passo a ser, além de voluntário, eu passo a ser caridoso. Porque eu faço o meu voluntariado e tenho a fraternidade com um sentido amoroso. Tudo isso é a compreensão e a aceitação de Deus, de que existe sim algo, alguém maior do que eu no comando. E o pacote de tudo isso daqui se resume no amor, em um sentimento. E aí? O que tem a ver tudo isso? Simples assim, Judas andava aqui, neste círculo, preocupado com isso aqui. Às vezes, os outros apóstolos e outros discípulos permeavam aqui, mas não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Não entendiam a fundo esse negócio de fraternidade, de solidariedade, de amar inimigos, né? Então, muitas vezes também presos aqui. Nós, como humanidade ali na época, estávamos todos aqui, preocupados em desenvolvermos materialmente, termos bens. Era um povo oprimido que via lá reis em palácios suntuosos e vivendo o povo em casinha de barro, né? Almejavam isso e ficavam fazendo de tudo e às vezes conquistando na força através de conchavos, de vínculos políticos para ter isso daqui. Era aqui que Judas caminhava. Às vezes um pouquinho de compreensão aqui, mas não entendiam. Só que Jesus andava aqui, num outro aspecto. Jesus agia com sabedoria, renunciava a tudo isso daqui e falava do verdadeiro reino. O reino que a gente esperava construir era esse, e o reino que Jesus estava falando era esse, de um Deus infinitamente justo e bom, do amor na sua perfeita concepção. E agora, o que isso tem a ver com a gente e com a história de Judas? A gente caminha mais no terreno de Judas ou a gente caminha no terreno de Jesus?
A gente se preocupa mais com este reino ou com este reino? Eu sou tão iludido quanto Judas? Ou tenho sabedoria, clareza espiritual para entender que existe algo mais? Que isso daqui é necessário sim nessa existência, mas que os meus valores não devem ficar só aqui. Ou que eu não tenho que dar valor a isso daqui depois de ter conquistado tudo isso. Quando me sobrar tempo. Não. Os verdadeiros valores estão aqui. Só que a fonte geradora da maioria esmagadora dos nossos sofrimentos está aqui. Usando o título do capítulo e nos entendendo como discípulos, porque o discípulo de Jesus é o quê? É aquele que segue e propaga os seus ensinamentos. Neste esquema, nesse quadro, a gente se coloca como iludidos ou não. E onde estão as nossas ilusões? Para a gente gravar, de uma forma muito simples, visualizar e ver onde nós caminhamos. Podemos romper essas barreiras aqui, cada vez mais, através do desenvolvimento desses sentimentos e começar a caminhar aqui também. Sair dessa ilusão coletiva, de que eu tenho que conquistar isso, que eu tenho que liderar aqui, que eu tenho que ter comando aqui. E que quando eu perder essas posições de comando, quando eu perder alguém querido, acabou a vida. Não, tem algo muito mais aqui, que é o verdadeiro reino, e que é o que nos tira dessa ilusão. Tudo bem? Acho que é isso. É um quadrinho simples, mas que dá margem aí para reflexões para mais de uma semana, Vamos fazer a nossa prece. Então, nós unidos em um sentimento de muita alegria, agradecidos por esse momento de estarmos reunidos, refletindo sobre os ensinamentos, pedimos ao Senhor, nosso Pai, que fortaleça cada vez mais a nossa fé, o nosso entendimento, nossa compreensão das coisas, para que a nossa visão espiritual se amplie cada vez mais, que os nossos valores também sejam ampliados e possam se multiplicar, fazendo com que dessa forma nós demos um passo a mais em direção a Ti, Pai. Proteja os nossos lares, nossos familiares, todos aqueles com os quais mantemos relações amorosas. Proteja também, dê assessoria a todos aqueles que necessitam. Nossos irmãos que estão doentes, acamados, que não têm um teto para morar, que estão privados de todos os bens materiais, inclusive espirituais. Que todos sejam confortados, supridos dentro de suas necessidades e de acordo com o seu merecimento. Que tenhamos um ótimo domingo. Que estejamos sempre acompanhados dos nossos mentores individuais, nos inspirando bons pensamentos, bons sentimentos. Que fiquemos em paz com Deus. Que assim seja. E graças a Deus. Obrigado. Ótimo domingo para todo mundo. Beijo.